Foi um dia ruim ou foram 10 minutos ruins? Antes de a gente começar essa palavra, vem aqui, curte esse vídeo aqui embaixo, transborde, compartilhe ele com outras mulheres. Até quando você vai prejudicar a sua saúde mental, vai prejudicar as pessoas à sua volta por conta de 10 minutos ruins? Te falo isso porque eu era uma mulher que, quando eu brigava com meu marido, podia contar. Eu ficava 2 semanas sem olhar na cara dele. Eu ignorava ele, ficava ofendida e tocava o barco. Por conta de 5 minutos ruins, eu ficava 2 semanas, cheguei a ficar 1 mês sem olhar na cara dele, sem falar com ele. E talvez seja você hoje. Talvez por conta de 5, por conta de talvez de 10 minutos ruins, você perca o seu dia. Você murmura o dia todo por conta disso. Será que realmente está certo? Será que uma mulher guiada pelo Espírito Santo tem essas atitudes? Ah, Vanessa, mas eu também sou de carne, eu também tenho carne. Eu sei, eu também tenho. Jesus também tinha, mas ainda assim, ele agia dessa forma? Ele era guiado pelo Espírito ou pela própria carne? Ele foi conduzido, a palavra diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. O próprio Espírito conduziu. Imagina só, ele era humano, de carne e osso, como nós. Mas ainda assim ele não pecou. E se o nosso alvo é Cristo, se o nosso alvo é a eternidade, até quando que a carne vai ser desculpa para você continuar sendo essa mulher ofendida, que murmura, que reclama, que briga, que perde o dia todo por conta de uma coisa? A gente precisa falar sobre esse assunto porque eu vejo que muitos relacionamentos estão sendo destruídos, abalados por conta de 10 minutos ruins. Meu casamento quase acabou por conta de 10 minutos ruins. Ali, uma briga, um desentendimento, para começo de conversa, ninguém ensinou a gente a brigar, né? Eu falo por mim porque as minhas brigas eram sempre para poder diminuir o outro, para humilhar o outro, para poder colocar o outro nessa significância. Todos nós vamos brigar um dia, mas entre com as armas certas. Não entre para poder desonrar, para humilhar o outro. E se for para defender seu ponto de vista, nem só o seu ponto de vista está certo. É comum a gente não concordar, porque nós somos diferentes. Eu sou totalmente diferente de você, talvez. Eu sou totalmente diferente do meu marido. Sou bem diferente do meu filho também. E tá tudo bem. Imagina se todo mundo fosse igual a mim. Gente, ia ser muito chato. Imagina se todo mundo fosse igual a você. Também seria chato. É por isso que nós somos únicos e a gente precisa olhar para isso, olhar para a nossa vida e parar de ficar perdendo o melhor da vida por conta do lixo emocional que a gente carrega, por conta de pequenos problemas, de pequenas coisas. 10 minutos não define quem seu marido é, 10 minutos não define quem seu filho é, 10 minutos não definem quem você é. Todos nós estamos suscetíveis ao erro, mas não é porque o outro erra diferente de você que você tem que julgar. O grande problema é porque muitas das vezes nós condenamos e julgamos o outro só porque ele peca de uma forma diferente da nossa. Se a gente entender que todos nós, não sei se você já ouviu falar sobre os 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, o fleumático e o melancólico. Cada um de nós nasce com esse perfil, cada um de nós nasce com um temperamento. Então, o que é defeito para você, quando você olha para o outro, ele tem um perfil. Talvez o que é defeito para você faz parte do perfil dele, que precisa ser o quê? Trabalhado, aperfeiçoado. E a mesma coisa o contrário, talvez o que é defeito em você aos olhos do outro é algo que precisa ser aperfeiçoado, que faz parte do seu temperamento. Então pare de olhar para o outro, para de julgar o outro e pare de perder a sua sanidade mental por conta de 10 minutos. Não seja essa mulher guiada pelas suas próprias emoções, mas sim uma mulher guiada pelo Espírito. Até quando as pessoas que você mais ama vão pagar o preço por conta da sua falta de domínio próprio? Isso é falta de domínio próprio. Vamos dar nome? É falta de domínio próprio. É por isso que você não está sendo guiada pelo Espírito, porque você não tem domínio próprio.
Então, quantas vezes algo pequeno aconteceu na sua vida, ao seu redor, e a sua mente na sua mente se tornou uma proporção muito maior. Começou a vir uma guerra, uma batalha na sua mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. Eu lembro que eu era bem perturbada. Eu ia lavar a louça e aí do nada eu começava a contar um monte de história na minha cabeça, as histórias mirabolantes, os meus planos mirabolantes que eu nunca coloquei em prática. As respostas infalíveis que eu ia dar, as patadas que eu ia dar. E eu lembro que nesse ano, depois que eu passei pelo processo, por transformação, por muita coisa, eu tava lavando louça e eu tava no meio do meu deserto. E aí começou um plano na minha cabeça, comecei a contar uma história de algo que tinha acontecido com um rapaz que trocou o box na minha casa. Na hora que eu percebi o que estava acontecendo, eu já tava entrando assim pra ficar chateada, com raiva. Na hora que eu percebi o que estava acontecendo, eu falei assim, isso é um campo de batalha, é o inimigo querendo me derrubar, me sentir ofendida, pra eu poder travar aqui nesse lugar e ficar emburrada, com raiva, dar patada nas outras pessoas. Talvez isso aconteça com você, mas se antecipe. Quando você começar a perceber que tá rolando algo na sua mente, você tá contando uma história, que você tá com raiva de alguém, libera essa pessoa, libera perdão, se perdoe, siga em frente, porque não importa o que aconteceu, importa o que vai acontecer a partir de agora, importa como você vai agir diante dessa situação. Você precisa começar a perceber como você age ou você reage. Você é uma mulher que age na hora da ofensa ou uma mulher que reage? A mulher que reage, ela bate de frente, ela ofende de volta, ela briga de volta. Mas a mulher que age, ela age no Espírito Santo, ela libera perdão, ela se perdoa, ela segue firme com foco em Jesus, com foco em Cristo, sabe? Porque esse é o momento de fazer diferente, não é amanhã. Esse momento é agora. E essa batalha que está acontecendo na sua mente, ela tá te levando para ter pensamentos tóxicos, para pensamentos negativos, pensamentos de destruição. E somente você pode pôr um basta nisso. Porque o Senhor, Ele sonda o seu coração, mas quem guarda, o papel de guardar sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. É uma instrução que Deus está te entregando. Você tem que guardar o seu coração. Você guarda o seu coração. Ele sonda, mas o seu papel é aquele de guardar o coração. Pare de acumular esse lixo tóxico, todas essas impurezas que não vêm do Senhor e que estão te impedindo de olhar com amor, com compaixão ao próximo. Olhe para o próximo com compaixão, porque assim como você erra, o outro também erra. Não fique nesse lugar de raiva, de rancor, de mágoa. Libere perdão para quem precisa ser liberado e libere perdão a você mesma. Saia desse lugar de ofensa.